Continuando, o áudio foi programado para parar em 30 minutos. Enquanto Deus está provando o seu amor em cada página do Antigo Testamento, Ele está preparando a gente para o ponto ápice do seu amor. Ele preparou os judeus, Ele preparou a humanidade para a vinda do seu Filho. E é isso que Paulo quer dizer quando usa esse termo plenitude dos tempos em Efésios 1:10. Deus fez convergir em Cristo, no seu Filho, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no ápice da história humana, todas as coisas. Então esse amor está estampado na pessoa de Jesus. Então é através deste amor que a gente vai olhar para o propósito de Deus em permitir a dor e o sofrimento como consequência do pecado. Esta cena aí é da cura de um cego de nascença, em João capítulo 9, versos 2 e 3. Esse homem, Jesus passou lodo nos seus olhos. Este homem tinha mais de 40 anos. E ele trouxe um movimento, né? Todos ficaram espantados, é isso que eu quero dizer. E até os fariseus religiosos creram nesta cura. Esta cura, ela é... me perdoe. A pergunta que os discípulos fazem sobre essa cura, ela é central. E esta cura, ela trouxe uma... A palavra que eu uso é uma convulsão em Israel. Todos sabiam que Jesus era o Messias. Todos que tinham dúvida sabiam depois desta cura que ele era o Messias. Mas o que eu quero tratar aqui é com a pergunta que os discípulos fazem, né? E é a pergunta que quase que vem naturalmente na nossa mente. A pergunta é: por que Deus permitiria que alguém nascesse cego? Veja, uma criança. Deus não criou nossos olhos para a gente ver as suas maravilhas? Então por que agora Ele permite que uma criança que não fez nada, uma criança no útero da sua mãe, ela nasce privada de uma visão? Por que Deus permite que crianças nasçam cegas? Veja, no caso deste homem, ele curou, mas e as outras que morrem cegas? Eu conheci um pastor que nasceu cego, um pastor evangelista. Eu conheci no ano passado, lá em Abadiânia. E a alegria contagiante desse pastor, seu amor a Deus, a maneira apaixonada que ele prega por Jesus, é algo extraordinário, que impacta a nossa vida. Mas por que Deus permite? Veja lá, quando os discípulos fazem essa pergunta: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta é a pergunta de todas as religiões. Só que as religiões são presunçosas. Elas perguntam e elas respondem. Então, se você for em busca das religiões, existem livros e mais livros sobre a causa e a cura dos sofrimentos, né? A causa e como lidar ou como se proteger, como se blindar, como evitar, como guerrear, como neutralizar, como amarrar. As religiões não se ocupam com outra coisa. Elas querem ter o controle e o mérito. Então, as religiões vão atrás. Por que esse homem nasceu cego? Tem que ter uma causa. Os espíritas vão dizer que é por causa de um karma. Na vida passada, ele deve ter sido uma má pessoa e agora ele tem que pagar. A conta tem que fechar. Sempre é uma questão de conta, de compensação. Sempre na magia se procura os ritos corretos, as leis espirituais, como funciona o mundo espiritual. Sempre as religiões estão perguntando: mestre, quem pecou? Qual a causa? Por que esse homem nasceu cego? Por que uns têm saúde demais e outros não têm? Por que uma tartaruga vive 100 anos e alguns insetos vivem algumas horas? E o cachorro, que a gente gosta tanto, vive só 15 anos. Por que uns são tão frágeis, outros são tão fortes? A religião está sempre perguntando a causa. E a humanidade também faz essa pergunta a Jesus, porque ela acredita no seguinte, como os judeus acreditavam:
Alguém que desfruta de saúde e uma vida próspera é alguém abençoado. E alguém que nasce e fica com lepra, que nasce doente, que não desfruta da vida, é alguém que foi amaldiçoado por Deus. Então, o sentido da vida é ter mais e desfrutar mais. É uma boa vida. Quem tem uma boa vida está vivendo. E quem não tem, eu sinto muito, mas não está vivendo. Então, mestre, quem pecou? Porque eu quero saber quem pecou, porque eu quero ter uma boa vida. Eu não quero fazer nada de errado para ter uma má vida. Eu quero uma boa vida. Ou seja, eu quero comer bem, viajar, ter saúde, ter dinheiro, ter inteligência, ser bonito, ser forte, ser famoso. Eu quero uma boa vida. Então essa é a pergunta que as pessoas fazem a Cristo. E a resposta de Jesus, essa resposta destrói toda a lógica das religiões, toda a nossa lógica de fazer por merecer, causa e efeito. E de maneira alguma estamos dizendo que o homem pode viver irresponsavelmente e que ele não vai colher nada. Claro que vai. Estamos falando dos sofrimentos involuntários, não estamos falando dos sofrimentos que a gente vai atrás dele. Uma pessoa que vive irresponsavelmente, comendo mal, brigando, viciado em drogas, em entorpecentes, ela vai colher isso. E não há nenhum mistério nisso. Mas a resposta de Jesus, ela destrói toda a lógica das religiões. Veja, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu a ele, ou seja, ele nasceu cego, para que se manifestem nele, neste homem cego, as obras de Deus. Para que a vida dele, para que a história dele, e inclusive até hoje nós lemos sobre essa história, para que a sua cura, tudo na vida dele, este homem, ele é o alvo da manifestação da glória de Deus, ou seja, das obras de Deus. Então Jesus está dizendo que o sofrimento não é obra do acaso, do destino, dos astros, dos espíritos, não é azar, não é karma, não é maldição, nem é coisas de vida passada. Até porque não existem vidas passadas. Este homem foi escolhido por Deus, assim como cada pessoa deste universo. Porque Deus, os olhos do Senhor estão sobre todos. O Salmo diz que os olhos do Senhor estão sobre bons e maus. Este homem foi escolhido por Deus para ser um instrumento. Agora veja, até Faraó, que peitou a Deus e desobedeceu a Deus, até Faraó é chamado em Romanos 13 de instrumento de Deus. Todos nós somos instrumentos. Quer dando coice em ponta de agulha, como Paulo diz, quer você desobedecendo a Deus e sofrendo as consequências, quer você sofrendo involuntariamente, quer você e eu sendo barrados, frustrados, todo sofrimento, ele vai desaguar na glória de Deus. O que a Bíblia ensina é a gente sofrer como cristão. Porque é possível sofrer como cristão. Por isso que Pedro vai dizer no capítulo 3, se eu não me engano, da sua primeira carta, se sofrer, sofra como cristão e não como quem se intromete na vida de outras pessoas. Sofra como cristão. E se você sofrer como cristão, glorifique a Deus. Todo sofrimento é para a glória de Deus. É isto que... Só que isso já deveria ter ficado claro para a gente. Por quê? Porque toda a vida é para a glória de Deus. Tudo que acontece é para a sua glória. Então, principalmente o sofrimento, que é um momento onde a gente pode refletir mais. Eu costumo dizer que o sofrimento é como você pegar uma flor e cheirar o seu perfume. Você vai sentir o perfume da flor. Mas se você esmagar esta flor, você vai multiplicar 10 vezes mais, talvez, o perfume dela. No sofrimento, quando a gente sofre como cristão, nós exalamos o perfume de Cristo. E muitos sofrimentos nós não escolhemos passar.
É por isso que Eclesiastes vai dizer: há tempo de chorar, há tempo de sofrer. Ou seja, você não escolhe, você não fala assim, agora eu vou chorar. Não, vai vir tempo de chorar. E a Bíblia ensina a gente a encarar esses momentos para a glória de Deus. Então, o que é que o sofrimento faz na nossa vida? Ele permite que a gente reflita, que a gente exale o perfume. Veja, este homem não pediu para nascer cego, mas na sua cura, ele revelou que Cristo é o Messias, porque somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Este era um milagre exclusivo para o Messias. E logo depois que Jesus cura este homem, ele anuncia: eu sou a luz dos homens. Ou seja, existe uma luz que só quem crê em mim é que pode ver, porque eu sou a luz dos homens. É uma luz que não depende do globo ocular. Não é a luz do sol que entra pela nossa visão. Não é a luz, as ondas, como a gente sabe, emitidas pelos raios do sol. Jesus diz: eu sou a luz. Em contrapartida, a religião cegava as pessoas num conjunto de regras morais, num conjunto de dogmas e regras de mérito e controle, para dizer quem merece mais, quem merece menos. Então a religião, por um lado, cega. Jesus é a luz dos homens. E este homem, a cura deste homem foi muito importante para que os judeus entendessem isso. Veja o propósito. Ele não pediu para nascer cego, mas como vocês acham que esse homem agora está na eternidade? Será que ele trocaria toda a honra que ele recebeu de ser um instrumento de Deus? Vamos supor então aqui. Vamos supor que Deus pergunte a ele lá no céu: meu filho, você quer ter a mesma experiência que você teve na terra, só que nascendo com os dois olhos? Você quer nascer com os dois olhos, enxergando, mas não conhecer a Cristo, não conhecer o meu filho, não ter aquela experiência. Você simplesmente vai nascer e vai desfrutar como uma pessoa comum. Ou você quer nascer cego e passar por tudo que você passou e conhecer o meu filho? O que é que vocês acham que ele ia escolher? Vocês percebem? Diante do propósito, o sofrimento, ele é um sopro, ele é irrisório. Não existem as pessoas mais felizes, são aquelas que enxergam, e aquelas que têm saúde são as mais felizes. Não existe isso no reino de Deus. O que existe são pessoas que foram escolhidas e refletem mais e entendem pela palavra de Deus como encarar o sofrimento e usam o sofrimento para a glória de Deus. E existem aquelas que vão sofrer de todo jeito e que vão ainda praguejar contra Deus e reclamar da vida. Mas de uma forma ou de outra, o sofrimento é para a glória de Deus. Seja você sofrendo como cristão ou sofrendo sem ser como cristão. Tudo é para a glória de Deus. Então o propósito da vida, inclusive o sofrimento, é refletir a glória de Deus. Então eu coloquei esse vídeo aqui que no slide não abriu, mas eu quero que você perceba. Não sei se vocês vão escutar o que ela está dizendo. Essa menina tem paralisia cerebral. Veja, é uma adolescente, ela deve ter 15 ou 16 anos. A impressão que eu tenho é que Deus não colocou o chip da infelicidade nela. Meu Deus, quanta coisa essa menina está refletindo. A gente normalmente assiste um vídeo desse e fala assim: não reclame de nada porque você tem 2 braços, 2 pernas, você não está numa cama, tal. Isso é verdade, a gente não pode reclamar de nada. Mas a gente não precisa de uma menina deficiente para não reclamar de nada. Essa menina está dando uma lição muito maior para a gente, muito maior. A lição que ela está dando não é: não reclame da vida. É lógico que a gente não vai reclamar, só um tolo vai reclamar da vida. Mas o que essa menina está dizendo? Não importa o jeito. Quando a gente tem Deus na vida, não importa como a pessoa seja. Essa menina nasceu para refletir a glória do Cordeiro. Vocês têm dúvida que essa menina está na frente de muita gente? Jesus disse: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Vocês têm dúvida na frente de tanta gente? Quanta gente essa menina não deve estar? Porque se o objetivo da vida é refletir, você já pensou que
esta menina, nesta condição, numa cama, mas com esse sorriso, ela pode estar cumprindo o propósito da vida dela, e certamente está. Muito mais do que eu e você, que tem duas pernas, que pode fazer tudo. O que essa jovem com paralisia cerebral reflete? Para mim, ela reflete a alegria do Espírito Santo. Ela reflete aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ela reflete o reino de Deus. Paulo diz aos Coríntios que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Poder e alegria. Agora veja o que esse outro jovem reflete. Na verdade, eu não vou deixar o vídeo todo, tem 4 minutos. Eu vou interromper daqui a pouco. Observe. Esta reação impressionante. Uma cena banal. Esse jovem, ele é daltônico, deve ter o quê? Uns 14, 15 anos. E pela primeira vez, ele enxerga as cores. Pela primeira vez. E observe as pessoas abraçando ele. Todos nós ficamos emocionados com isso. As pessoas que estão abraçando ficam emocionadas. Por que esse jovem está emocionado? O que é que ele está refletindo? Ele está emocionado porque ele sabe que o seu Criador o criou para ver as cores. E nós nos emocionamos porque estamos dando as boas-vindas para ele. Olha a atitude, olha a gratidão desse garoto. Olha o seu pai como é que está. É como se seu pai estivesse dizendo: foi assim, filho, que Deus nos fez. Foi assim que Deus nos fez. E nosso coração é cheio de gratidão. Filho, você não está enxergando as cores porque este mundo está quebrado pelo pecado. Este mundo não está funcionando como deveria funcionar. Mas Deus está restaurando todas as coisas. Glória a Deus. Olha o que essas pessoas refletem. Esse homem vai ver as cores pela primeira vez. Pela primeira vez, ele deve ter mais de 30 anos. E pela primeira vez, um simples problema genético impediu que ele visse as cores. E todos nós estamos dando as boas-vindas para ele, como dizendo assim: foi assim que nosso Criador fez. Meus irmãos, o daltonismo reflete muita coisa. Reflete a condição da raça humana quebrada, mas reflete a solidariedade. Reflete que nós fomos feitos para ver as cores da natureza. Nós fomos criados por Deus para ver. O daltonismo está mostrando para a gente que este mundo não está perfeito. Este mundo tem falhas, tem cardos e abrolhos. Isto está em todas as ordens. É um assunto delicado falar, mas nossa sexualidade está completamente quebrada. Se você é heterossexual, você não é melhor do que uma pessoa homossexual. Hétero e homo, nós estamos com nossa sexualidade quebrada. Todos nós temos que abraçar o homossexual e dizer: seja bem-vindo. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida, assim como eu quero que Ele seja o Senhor da minha. Porque eu sou heterossexual, não sou melhor do que você. Todos nós estamos quebrados. E é porque o mundo não entende isso. Porque o mundo não entende que o sentido da vida é refletir a glória de Deus, refletir as coisas eternas, refletir o reino de Deus. Porque o mundo não entende isso. Na maioria, e eu posso dizer em quase todos os países chamados desenvolvidos, como a Suécia, Dinamarca, e todos que você imaginar, Estados Unidos, quase todos os estados lá, eles permitem o aborto de crianças com síndrome de Down. Eu não sei se você conhece uma criança com síndrome de Down. Hoje nós temos vídeos e mais vídeos da doçura que são essas crianças. Se essas crianças não existissem em nosso mundo seria muito mais cruel do que já é. Se por um lado crianças com paralisia cerebral nasceram sem o chip da infelicidade, crianças com síndrome de Down, parece que Deus colocou o chip da gratidão nelas.
E se não for gratidão que segura esse mundo já teria apodrecido. Deus colocou a sua graça no mundo quebrado. Crianças com síndrome de Down temperam este mundo para que ele não apodreça. Mas os países desenvolvidos preferem matar essas crianças no útero das suas mães. Porque eles acham que a vida é feita de momentos de alegria, de ir para a praia, de tirar selfie, de brincar, de divertir. Então vamos matar as crianças, vamos matar nossos filhos para que eles não atrapalhem a gente de comer nos bons restaurantes. Esse mundo é uma nojeira, esse mundo está quebrado, Deus tem que destruí-lo mesmo. Deus diz, no dia que pecar, de comer, certamente morrerás. A morte é o prazo de validade do pecado. Louvado seja Deus que Ele vai destruir e vai criar novos céus e nova terra. E essas crianças vão estar brilhando lá, nos novos céus e nova terra. Essas crianças vão estar na frente de muita gente arrogante. Porque Jesus disse que os primeiros serão os últimos. E os últimos, aqueles que a gente coloca lá na vitrine, esses serão, os primeiros que a gente coloca lá na vitrine, nas revistas caras. Os famosos, ricos e poderosos deste mundo. Muitos e muitos vão estar nos últimos da fila. Nos últimos da fila. Foi isso que Jesus falou. Fariseus impecáveis vão estar fora da festa, Jesus falou. Ao passo que coxos, aleijados, cegos, mendigos, gente excluída, gente subestimada, desprezada, essas pessoas vão estar com vestes novas, comendo na presença do Rei, entendendo o propósito de suas vidas e o propósito de suas limitações e sofrimentos. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça o nosso coração.